Quando você encontra uma pessoa que está com uma crise de asma e dificuldade para respirar, você tenta ajudar essa pessoa, tenta socorrer, levar no pronto-socorro, ou você simplesmente olha para ela e diz: "Hey, não fica assim, tenta não pensar nisso, que você vai melhorar." Ou você falaria para uma pessoa com câncer que a metástase dela é só coisa da cabeça, que é só não pensar nisso, que é coisa de quem não tem o que fazer ou coisa de quem precisa trabalhar? Eu acredito que não, né? E eu espero que não. E então, por que você diria esse tipo de coisa para uma pessoa que tem depressão, que está enfrentando mecanismos psicológicos e fisiológicos tão complexos como qualquer uma dessas doenças? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse distúrbio, sobre os mecanismos fisiológicos que ocorrem no cérebro de uma pessoa que tem depressão. Mas é sempre bom lembrar que diversos fatores estão ligados a isso e que uma abordagem multiprofissional sempre deve ser priorizada. Então, vamos para o vídeo. A tristeza e a depressão muitas vezes podem se confundir, pois elas possuem sintomas que são comuns nos dois casos, como o desamparo, falta de entusiasmo, sensação de impotência. Porém, tem algumas diferenças que são importantes entre as duas coisas, entre a tristeza e a depressão. A tristeza é uma reação normal e esperada que aconteça em alguns casos, como se você reprovar numa matéria, se você briga com alguém que você gosta, ou até mesmo se você perde alguém que você gosta. É normal ficar triste nessas situações. Porém, após algumas semanas de adaptação, a pessoa recupera aquela energia de viver, aquela vontade, aquele entusiasmo, sem a necessidade de uma intervenção médica. E a pessoa tem a consciência do que está deixando ela triste. Ela sabe exatamente qual fato ocorreu que está deixando ela daquele jeito. Já a depressão é caracterizada por uma angústia, uma desmotivação e uma autodesvalorização que pode durar até anos. E muitas vezes a pessoa não sabe por que ela se sente daquele jeito. E por isso ela acaba se sentindo mais culpada ainda, porque ela olha ao redor e vê gente que está pior, ela vê que ela tem muitas coisas boas na vida dela e que ela deveria ficar feliz, mas ela simplesmente não consegue. E isso acaba ficando pior, pois ela se sente culpada por não estar feliz. E muitas vezes as pessoas que estão com depressão não demonstram, seja por medo ou pelo preconceito, e elas acabam escondendo. Então, muitas vezes você olha uma pessoa, você acha que ela está bem e que ela está feliz, mas na verdade por dentro ela está escondendo um sofrimento. Vide tantas pessoas comuns e também pessoas públicas que a gente julgava como pessoas de sucesso e pessoas felizes, que acabaram chegando no desfecho mais grave da depressão, que é o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano acontecem 800 mil suicídios. Isso dá um suicídio a cada 40 segundos. E entre jovens de 15 a 24 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte, fica apenas atrás do acidente de trânsito. Entre 2010 e 2016, a taxa global de suicídio caiu em 9,8%. Porém, nas Américas, essa taxa subiu em 6%. E aí, se a gente for analisar, os países em que essa taxa diminuiu foram justamente os países que começaram com campanhas abordando depressão e suicídio. Por isso é tão importante que a gente fale sobre o assunto e esclareça um pouco mais esse assunto tão complexo. A depressão pode ter causas endógenas ou exógenas. As causas endógenas são aquelas causas orgânicas relacionadas aos nossos neurotransmissores, e as causas exógenas são os fatores externos ou fatores psicológicos. Ainda não se sabe o que causa o que, se há um desequilíbrio no fator endógeno que leva a um desequilíbrio no exógeno ou ao contrário. E os dois fatores são importantes da mesma forma, ou seja, aquele papo de que depressão é uma frescura não é um argumento válido, pois fatores psicológicos, ou seja, exógenos, realmente podem influenciar o nosso organismo, podem diminuir o nosso nível de alguns neurotransmissores.
E é por isso que nós devemos ser considerados um ser biopsicossocial, pois o nosso biológico, o nosso psicológico e a nossa questão social estão totalmente interligadas e definem a nossa saúde tanto física quanto mental, que aliás nem deveria ser separado. E antes de ir para a parte mais fisiológica, eu gostaria de pedir a sua contribuição na divulgação científica. Não precisa gastar nada, é só você se inscrever no canal e mostrar esse vídeo e esse canal para alguma pessoa que ainda não conhece. Assim você me ajuda na divulgação e me ajuda a que eu possa continuar gravando vídeos para vocês. Mas vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da depressão, para a gente tentar entender realmente o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa depressiva. O primeiro passo é relembrar um pouco sobre neurotransmissão e sinapses. Os neurônios dentro do nosso cérebro se comunicam uns com os outros por uma fenda, por um espaço, que é a sinapse. A membrana do neurônio pré-sináptico despolariza e abre canais de cálcio. O cálcio entra na célula e leva vesículas que contêm os neurotransmissores até a fenda sináptica. Esses neurotransmissores são então liberados nesse espaço, nas sinapses, e o neurotransmissor se liga na membrana pós-sináptica, que vai despolarizar e continuar o impulso elétrico. E para você entender melhor a depressão, eu aconselho que você clique aqui em cima e veja o nosso vídeo sobre sinapse. É um vídeo bem mais completo e aí você vai entender bem melhor esse mecanismo. E esse neurônio que se ligou na membrana pós-sináptica, ele vai voltar para a fenda sináptica, onde ele vai ser recaptado pela membrana pré-sináptica para ser reutilizado, ou então ele vai ser simplesmente degradado por algumas enzimas. Pode ocorrer também devido à ação de agentes bloqueadores que competem com o neurotransmissor na ligação da membrana do neurônio pós-sináptico, ou também a um excesso de enzimas que degradam o neurotransmissor. Ou seja, assim que o neurotransmissor cai na fenda sináptica, ele já é degradado e não consegue dar continuidade ao impulso elétrico. Após a administração de um antidepressivo, os níveis dos neurotransmissores aumentam em média 3 horas após a administração do remédio. Porém, quem já tomou antidepressivo ou conhece alguém que tomou, sabe que a melhora dos sintomas só começa após umas 3 ou 4 semanas. Isso mostra que a sensibilidade dos neurotransmissores, ou seja, a sensibilidade dos receptores na membrana pós-sináptica, também tem que ser levada em consideração, mostrando que esse mecanismo é mais complexo do que parece. Nós temos neurônios que fazem parte do sistema monoaminérgico, que se projetam pelo córtex e pelo sistema límbico. Os neurotransmissores que fazem parte desse sistema são a noradrenalina e as famosas dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores, juntos com a acetilcolina, modulam a atividade psicomotora, apetite, sono e o humor. Baixos níveis de acetilcolina estão ligados à diminuição da memória e diminuição no poder de concentração, e a dopamina é responsável pela sensação de euforia. E a serotonina, que está relacionada ao sistema límbico, regula a sensação de ansiedade, percepção de dor e medo. Você acabou de ver que existem alguns mecanismos que atrapalham a neurotransmissão. E agora imagine se algum daqueles fatores começam a diminuir o nível de serotonina. Dada a importância da serotonina no nosso organismo, será que as alterações de humor que uma pessoa com depressão apresenta são mesmo apenas frescura ou ela está passando realmente por um mecanismo fisiológico que impacta no humor dessa pessoa? Uma classe de antidepressivos muito utilizada se chama inibidor de recaptação de serotonina. E o que isso significa? Lembra que o neurotransmissor pode ser recaptado na fenda sináptica, voltar para o neurônio pré-sináptico para ser reutilizado? Então, um inibidor de recaptação de serotonina inibe essa recaptação e mantém a serotonina ou neurotransmissor dentro da fenda sináptica por mais tempo para que o impulso elétrico possa ser passado adiante.
Então, resumindo, uma pessoa não pode simplesmente aumentar os níveis de serotonina dela. Isso depende dos níveis de síntese, de recaptação, de degradação e de diversos outros fatores. Então, para um atendimento adequado da depressão, a pessoa precisa de um acompanhamento tanto psicológico quanto medicamentoso. E isso às vezes pode ir mais para um lado ou para o outro. E a pessoa não precisa se sentir mal por ter depressão. Tá tudo bem. É uma disfunção e uma doença, assim como qualquer outra. Nós devemos entender e ajudar essa pessoa que está com depressão, assim como nós ajudaríamos a pessoa com crise de asma, que eu falei lá no começo do vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais algum amigo. Eu te vejo no próximo vídeo e agradeço sua companhia. Tchau!